Meu nome é Fernando e eu vou começar falando sobre a origem do socialismo. O socialismo surgiu como uma resposta às desigualdades sociais, às injustiças e à exploração do sistema capitalista, ganhando destaque durante a Revolução Industrial na França, no século XIX. O socialismo teve suas raízes no movimento operário, que buscava melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida dos seus trabalhadores, diante de condições precárias de fábricas e do crescimento das desigualdades sociais. Os primeiros socialistas utópicos, como Charles Fourier, Henri de Saint-Simon e Robert Owen, propuseram ideias e projetos sociais alternativos, visando a criação de comunidades igualitárias e cooperativas. O termo socialismo é geralmente atribuído a Pierre Leroux, que em 1834 chamou de socialismo a doutrina que não desistiria dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que foram princípios da Revolução Francesa de 1789. A corrente mais influente do socialismo é o marxismo, e ela foi desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels. O socialismo é um sistema que busca a igualdade social e econômica, por meio da propriedade coletiva dos meios de produção e distribuição equitativa dos recursos. Visa eliminar desigualdades, promover justiça social e garantir o controle democrático sobre a economia, buscando o bem-estar de toda a sociedade. Olá, meu nome é Henrique e eu vou apresentar sobre os principais pensadores do socialismo. Começando pelo Robert Owen, ele era um industrial e reformador social galês. Ele acreditava que o caráter humano era fruto das condições do local onde se formava. Então ele defendia práticas que priorizassem a felicidade, a harmonia e a cooperação como maneiras de superar os problemas causados pelo capitalismo. Owen reduziu a jornada de trabalho dos seus funcionários e defendia melhorias de condições de saúde e de moradia, além de proibir o trabalho infantil para menores de 10 anos. Ele escreveu suas principais ideias no jornal The Crisis por alguns anos. Depois veio Charles. Charles defendeu uma sociedade sustentada por ações e cooperativas de ordem social natural. Ele serviu na Revolução Francesa e criticou duramente a sociedade burguesa na época. Ele acreditava que o talento e o prazer individual poderiam trazer uma sociedade mais próspera. Ele era a favor do fim da distinção entre homens e mulheres, e sua principal obra é Traité de l'Association Agricole Domestique, que antecipou em vários aspectos o socialismo marxista. Continuando, temos o Saint-Simon. Ele era um pensador e teórico social francês. Ele é um dos fundadores também do socialismo cristão. Ele defendia que a oposição entre operários e industriais deveria ser reconfigurada, então ele pregava a manutenção dos privilégios e do lucro dos industriais, contando que eles assumissem os impactos sociais causados pela prosperidade. Dessa forma, ele acreditava no cumprimento da responsabilidade social, onde o industrial podia equilibrar os problemas sociais, interesses sociais. Depois veio Pierre Leroux. Ele não inventou o termo socialismo, mas ele foi o primeiro a analisar o conceito num artigo para a Revue Encyclopédique. Ele defendia a lei da solidariedade e considerava como a lei moral do homem. Ele assume uma perspectiva filosofista e moral do socialismo. O próximo é Pierre Joseph. Ele escreveu em 1838 sua principal obra, chamada de O que é a Propriedade. Dessa forma ele se afirma socialista e critica a propriedade privada e diz que a exploração do trabalho alheio também é roubo. Ele não entendia o papel histórico e o significado de proletariado. Ele negava a luta de classes, a ditadura do proletariado e a revolução proletária. Ele também era contra a existência do Estado. Por isso que ele foi identificado como anarquista posteriormente. Depois veio François Noël, que era um jornalista que participou da Revolução Francesa e era considerado o criador de estratégias políticas que foram usadas por movimentos esquerdistas no próximo século. Em 1790, ele publicou a sua principal obra, O Cadastro Perpétuo, e ele defendia as reivindicações de igualdade radical do povo de Paris. Ele foi preso 3 vezes, e na segunda vez ele escreveu suas principais obras igualitárias, pregando a distribuição de terras e riquezas nos moldes similares ao do estadista romano Graco. Na terceira vez ele foi condenado à morte. Agora, vamos falar da linha científica, o resto era tudo utópico. Começando pelo Vladimir Lenin, ele é o líder da Revolução Russa e fundador do Partido Comunista da União Soviética. Ele aplicou os princípios marxistas na prática, estabelecendo primeiro o país socialista, junto com os revolucionários chamados de sociais-democratas, que eram os bolcheviques. Ele publicou as Teses de Abril, nas quais defendia todo o poder aos soviéticos, e ele será comentado mais para frente em Comunismo. Depois veio Karl Marx. Ele era um filósofo, sociólogo, economista, jornalista e teórico político alemão. Ele é considerado o pai do socialismo científico,
E ele desenvolveu uma análise crítica do capitalismo, destacando a exploração de classe trabalhadora e a necessidade da evolução proletária para alcançar uma sociedade sem classes. Em 1867, ele escreveu sua principal obra, O Capital, onde ele externalizou suas críticas ao capitalismo. Ele será comentado também mais para frente no comunismo. Continuando com Friedrich Engels. Ele é um colaborador próximo de Marx e ele contribuiu para a elaboração teórica do marxismo. Ele escreveu o Manifesto Comunista junto com Marx e também escreveu A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, onde ele dizia uma ideia muito importante dele, que influenciou movimentos feministas, que a primeira propriedade privada do homem era sobre a mulher. Ele foi para Manchester, quando era jovem, para assumir um posto na fábrica dos pais. Só que quando ele viu a situação precária dos trabalhadores, ele se comoveu e começou a se dedicar ao trabalho intelectual do esquerdismo. Mais tarde, isso resultou numa parceria com Marx. Ele foi um dos criadores também da Associação Internacional de Trabalhadores e será comentado também na parte de comunismo. Tá. Agora eu vou falar sobre as principais vertentes do socialismo. Começando pelo socialismo utópico, é uma corrente que foi inventada por Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier. Ele surgiu como uma crítica ao capitalismo e à sociedade industrial e procurava amenizar os problemas causados por ela. Os principais socialistas tinham em mente uma construção de uma sociedade mais igual e mais justa pela distribuição de recursos igual a todos. O nome socialismo utópico veio de Marx e Engels como uma maneira pejorativa de chamar essa vertente do socialismo. Eles acreditavam que era muito fantasioso e era inalcançável, por isso o nome utópico. Eles também reconheciam a importância que tinha esse início de pensamento dos socialistas, mas eles criticavam que eles não tinham maneiras corretas assim de se abordar os problemas e eles ignoravam também as contradições que tinham na sociedade atual, que não tinham um caminho viável de conseguir chegar no socialismo. Eles defendiam a transformação da sociedade por reformas que amenizassem os efeitos do capitalismo, mas eles não são muito iguais aos socialistas científicos porque eles não procuravam uma superação do capitalismo, mas sim só amenizar os problemas que causavam. O socialismo utópico também acreditava numa sociedade igualitária, mas sem o caminho revolucionário, e sim por uma construção de uma sociedade feita a partir de um Estado que regule e controle a divisão das riquezas profundas. Agora falando sobre o socialismo científico, ele foi criado por Marx e Engels e propõe uma análise crítica do capitalismo, visando a superação. Também conhecido como marxismo, seu propósito é determinar leis que regem as organizações sociais do capital, seu surgimento e manutenção para, a partir daí, buscar meios de superar o capitalismo, sendo também o intermediário entre o capitalismo e o comunismo. O socialismo marxista tem como fundamento teórico o materialismo histórico. Seu objetivo é entender como ocorrem os processos naturais, as leis que regem o surgimento das novas organizações sociais. Socialismo e comunismo surgem como consequência necessária do movimento dialético, ou contraditório da história. O socialismo de Marx e Engels, como mencionado, é apenas uma etapa de transição para o comunismo, pois uma vez que uma sociedade justa e igualitária for alcançada por intermédio do Estado, o próprio Estado será abolido e se consolidará o novo sistema, uma sociedade justa e governada diretamente pelos próprios trabalhadores. O socialismo científico diz que toda a história da humanidade se faz pela luta de classes. Por essa linha teórica, a tomada da consciência do proletário é um passo essencial para a derrubada da lógica capitalista, uma vez que entende que a tomada do poder deve ser feita pelos trabalhadores. Os meios de produção, então, serão socializados, as propriedades privadas serão abolidas e administradas pelo Estado em benefício da comunidade e a riqueza será partilhada de igual para todos. Quando falamos sobre socialismo real, são as tentativas e aplicações do socialismo marxista na história real. Essas tentativas de governo são divergentes da teoria do socialismo científico, uma vez que não seguem exatamente o que é proposto, não tendo uma execução clara e plena do socialismo. A experiência do socialismo real são criticadas por se afastarem do que se propuseram Marx e Engels no socialismo científico, pois não estabeleceram uma sociedade justa e igual como um todo, mas fortaleceram o papel do Estado, isso sem falar nas violências que foram causadas pela história, como por exemplo da União Soviética, que matou mais de 800 mil pessoas. De países que tentaram e tentam, né, já foram muitos países que tentaram, né, mais de 40 países que tentaram implementar o socialismo como um sistema socioeconômico. Hoje em dia existem 3 países, né, que são socialistas, que são a China, a Cuba e a Coreia do Norte. O primeiro país a adotar o socialismo foi a Rússia após a sua revolução em 1917. Em 1922, surgiu, né, a União das Repúblicas
socialistas soviéticas, constituída por 15 repúblicas, cujo poder central estava concentrado em Moscou, na Rússia. Após a Segunda Guerra, alguns países do leste europeu, como Polônia, Tchecoslováquia e parte da Alemanha, também se tornaram parte do bloco socialista. Na prática, o regime favoreceu muito a classe de burocratas estatais que impedia o povo de participar das eleições políticas, como na China e também na Coreia do Norte. Eles têm um líder que eles não têm direito a voto, eles vão de sucessor para sucessor a partir do líder do Partido Comunista do país. A China, em 1948, ela teve a sua revolução comunista. Ela teve o seu regime está em vigência até hoje pelo o atual líder do Partido Comunista Chinês é o Xi Jinping. E hoje, mesmo sendo um país socialista, em 1978 a China começou a incorporar iniciativas típicas do capitalismo. Foi a criação das zonas econômicas especiais em vários pontos estratégicos dentro da China. O governo chinês autorizou essas transações, essas conversas capitalistas, porque eles perceberam que a economia não estava indo muito bem. Então, para aumentar a produção, para chamar-se mais indústrias para virem para a China, fazendo com que o capital do país aumentasse, eles fizeram essas zonas econômicas especiais para que os países pudessem ir para a China para produzir. Como dito anteriormente, muitos países tentaram implementar o socialismo, como Israel, Índia e o Reino Unido, mas muitos eles mesmo não fracassaram, mas eles tentaram e perceberam que o socialismo não é a melhor forma, não é o melhor sistema socioeconômico para se adotar. Eles chegaram a uma conclusão que não funciona. Eles chegaram a essa conclusão de que o socialismo não funciona e preferiram o capitalismo. O socialismo, como qualquer medida socioeconômica, como qualquer coisa, tem seus lados bons e seus lados ruins. O lado positivo do socialismo, eles têm a ideia de uma igualdade hipotética entre os trabalhadores, que a situação do país é mais igualitária, maior e tem uma justiça social maior. Ninguém tem um capital maior do que o outro. Todos estão no mesmo nível de capital, então não tem a divisão das classes sociais. Também outro ponto importante é também que também outro ponto importante também é dos direitos humanos serem muito garantidos no socialismo. Mas obviamente tem os seus pontos negativos, que é o pouco desenvolvimento e incentivo na produção, no capital. Um ponto negativo, as empresas todas elas não têm autonomia, todas elas estão abaixo do Estado, então o Estado comanda todas as empresas do país. E outro ponto que é o mais preocupante vendo a população do país é que todas as vezes que os países tentam implementar o socialismo, eles acabam em um regime ditatorial, acabam em uma ditadura. Por exemplo, a China, como eu falei, a China, a Cuba e a Coreia do Norte, todas elas são ditaduras. Elas são lideradas por um líder que não pensa na população e sim nos seus próprios interesses, e eles acabam fazendo o que querem e não pensando na população. Oi, meu nome é Alexia. Vou falar um pouquinho a respeito da origem do comunismo. O comunismo ele teve origem no Manifesto Comunista, que é baseado na luta entre as classes econômicas. Então, quando ocorre a queda do capitalismo, o controle dos meios de produção é entregue aos trabalhadores e o governo vai desaparecendo cada vez mais até chegar na construção de uma sociedade
sem classes sociais e de economia compartilhada, economia coletiva, onde se trabalha de acordo com as suas habilidades e se recebe de acordo com as suas necessidades, além também do fim da religião. Para a gente entender um pouquinho melhor, lá no contexto da Revolução Industrial, a classe operária ela começa a reivindicar os seus direitos devido às condições subhumanas de trabalho a qual os trabalhadores estavam submetidos, e eles trabalhavam cerca de 15 horas diárias, sem descanso semanal, sem férias remuneradas, sem licença maternidade ou qualquer tipo de garantia do Estado que os vinculasse ao emprego. Além também do trabalho infantil, que era muito comum. Era muito comum, por exemplo, que crianças de até 5 anos de idade limpassem chaminés. E com tudo isso foram despertados os primeiros pensadores, que eles não negavam o capitalismo, eles não queriam o fim do capitalismo, mas eles queriam apenas condições melhores de trabalho, criando formas de melhoria, como, por exemplo, a redução de horas trabalhadas e também leis de assistência social. Esses pensadores eles foram massacrados de diferentes formas pelo sistema político, dando espaço para uma voz socialista mais radical, que foi a de Karl Marx e Friedrich Engels, que criaram o Manifesto Comunista. E então, Karl Marx ele chamou esses primeiros pensadores, de socialistas utópicos, com um argumento de que seria impossível você modificar um sistema que já tinha base na exploração. Então, de acordo com Karl Marx, na concepção de Karl Marx, não seria suficiente modificar esse sistema, mas seria necessário destruí-lo. A partir desse momento, as classes dominantes, elas foram intimidadas, começaram a se assustar, e vem à tona, então, o socialismo marxista, colocando o povo como governante. E dessa forma, então, o povo não precisaria mais se preocupar com as questões democráticas, como, por exemplo, votar, porque o povo era o próprio governo. Então, a classe operária, ela confisca as propriedades privadas e as distribui igualitariamente, com o argumento de que o povo que produziu essas riquezas, então tudo ali era do povo, porque é o povo que produziu tudo. Assim também é criado mais-valia, que trata justamente dessa disparidade entre o quanto se ganha, o quanto se trabalha, e vai desconstruindo a ideia de salário, onde se trabalha muito mais do que se ganha. E assim a sociedade vai ficando cada vez mais igualitária, de tal forma que o Estado é praticamente inutilizado. E é perdida a ideia de que você é o que você tem, porque todo mundo tem as mesmas coisas, então dessa forma vai acabando a competição, não tem mais roubo, não tem mais criminalidade, e a partir desse momento não é mais necessária a intervenção do Estado para regulamentar as relações. Quando não é mais necessária a intervenção do Estado para regulamentar as relações, porque justamente por essa forma de igualdade da sociedade, então aí se dá o comunismo, que é a sociedade, a comunidade vivendo em comum acordo. Meu nome é Júlio e vou falar sobre os principais pensadores do comunismo. Quando falamos sobre o comunismo, vem em mente Karl Marx e Friedrich Engels. Essa dupla criaram vários livros como O Capital, A Ideologia Alemã e o Manifesto Comunista. Marx desenvolveu uma teoria política, econômica e social, conhecida como materialismo histórico e dialético, que consistia no como mais-valia, que é a luta de classes e o socialismo. Engels, o principal coautor das principais obras marxistas, aplicou o materialismo dialético nas ciências. Após a propagação da ideologia marxista, líderes como Joseph Stalin, Leon Trotsky, Mao Tse-tung levaram em diante com as contribuições teóricas e políticas e militares. A principal corrente do comunismo é o marxismo. Nela há uma interpretação materialista e dialética
do desenvolvimento histórico e social das classes. Nela, há várias ramificações, como a social-democracia, que propõe uma revisão de algumas teses de Marx e Engels, e o lenismo, que condena a social-democracia e propõe uma revolução violenta para o caminho de uma transformação social. O lenismo continuou o conceito de materialismo dialético, a teoria do partido vanguarda. O texto destaca as diferentes correntes da política mundial do século XX, mas também tiveram diferenças ideológicas que levaram às divisões e conflitos internos no próprio movimento comunista. Mas afinal, qual a real diferença entre comunismo e socialismo? Bom, o socialismo basicamente ele é uma etapa para se chegar ao comunismo. A extinção brusca do Estado, sem passar por todo esse processo do socialismo, seria, na verdade, se dá por anarquismo, que é outra coisa diferente. Então, o comunismo ele é o resultado da aplicação das ideias socialistas. Ambos defendem a abolição do capitalismo, o fim da propriedade privada e das classes sociais, mas no socialismo ainda podem haver resquícios do capitalismo, de propriedade privada, de pessoas mais ricas do que outras ainda, enquanto no comunismo a propriedade privada deixa de existir completamente e todos os bens são coletivos, se dissolvendo então numa nova organização de igualdade plena. Vou explicar também com um exemplo um pouquinho mais prático para vocês entenderem a diferença. Se eu tenho uma vaquinha, no capitalismo, a vaquinha vai ser de quem comprou. Pode ser minha, pode ser sua que está assistindo esse vídeo. No socialismo, a vaca é do Estado. E no comunismo, a vaca é de todos. Boa noite, eu me chamo Raniele e eu venho apresentar os aspectos positivos e negativos a respeito do comunismo. Todo sistema econômico ele possui seus malefícios e benefícios e é isso que eu vou expor agora. Bom, começaremos com um ponto negativo, que é a fome. Isso porque na transformação de um sistema capitalista para um sistema comunista, a adaptação ela é difícil e isso acaba gerando uma escassez de alimentos. Um exemplo disso é a China, que vamos ver mais pra frente. Ou até mesmo Cuba. Bom, mas em relação a pontos positivos, nós temos a igualdade social. Porque o comunismo, ele quer extinguir a pobreza, a miséria, trazer dignidade humana, ele quer priorizar o ser humano de fato. E foi até essas características que trouxeram vários apoiadores de todo o mundo para o comunismo. Outra questão que vamos abordar é a respeito da propriedade privada. O comunismo diz que a propriedade privada, todos os recursos que ela dá à sociedade, devem ser divididos coletivamente para que todos possam usufruir, quebrando essa questão da fome, da miséria e garantindo uma vida boa para todo mundo. E isso acaba também quebrando a ideia da divisão de classes sociais, até porque o comunismo ele só vai defender uma única classe social. Ele diz que todos são iguais e por isso todos deveriam ser pertencentes a uma única classe. Também vai focar muito em extinguir o capitalismo, porque ele vai personificar o capitalismo como tudo que tem de ruim na sociedade, com a desigualdade social, com a pobreza, com a miséria, e por conta disso o capitalismo é horrível, péssimo e ele não deve existir em hipótese alguma. Só que em contrapartida, em uma questão negativa, o comunismo ele é a favor do conflito armado. Nós vamos observar que muitos países que se declararam comunistas ou que se declaram, eles se utilizaram desse método por vezes para conseguir implementar o seu sistema econômico. Isso porque sempre vão ter pessoas que vão estar contra as ideias. Então, para que isso não atrapalhe a vigência desse sistema econômico, eles serão exterminados. Então, eles vão acabar se utilizando desses conflitos armados para conseguir convencer uma parte da população. Mas eles também vão priorizar a equidade social. Tudo que é produzido num sistema comunista deve ser dividido entre todas as pessoas daquele sistema. E também a solidariedade, porque todo mundo é de responsabilidade coletiva e o bem-estar deve ser priorizado acima de tudo.
Mesmo aquelas pessoas que não estivessem aptas a contribuir para o crescimento da sociedade de certa forma com a sua mão de obra, ainda assim vão ter direito de usufruir dos bens e serviços, porque eles vão pensar sempre no bem de todos. Outra coisa que o comunismo vai defender é a abolição governamental. Porque como está todo mundo no mesmo parâmetro, como todas as pessoas estão vivendo em igualdade, em harmonia, todo mundo consegue desenvolver os serviços, todo mundo deve, então, cuidar do bem comum e todo mundo deve fazer esse sistema de autossuficiência. Porque todos eles não têm motivos para que hajam disputas ou coisas do tipo. Bom, só que, em contrapartida, um elemento negativo é a estatização e estagnação das empresas. Isso porque no sistema capitalista não se tem incentivo de dinheiro. Eles não vão ter esse investimento e, por conta disso, as empresas elas não vão conseguir evoluir, elas não vão conseguir ter a questão da oferta e da procura. Isso vai acabar culminando em um colapso industrial. Sem o livre comércio e sem os devidos investimentos adequados, não é viável a empresas do exterior investirem no país. E também o governo mesmo não vai investir nas empresas que já possuem no país. Por conta disso, vai tudo se estagnar e parar naquela época que eles estavam, que eles implementaram esse sistema, fazendo com que outros países tenham grandes vantagens referente aos países comunistas, já que eles vão estar com muito mais contato à questão da tecnologia e outras coisas. Bom, e um problema também do comunismo é a questão do totalitarismo. Muitos líderes comunistas tendem a implantar um sistema totalitário e ditatorial. Que se nós observarmos de fato os governos, nós vamos ver essas características presentes. Porque eles se utilizam desses métodos para ter um controle populacional maior e promover as perseguições políticas e as torturas para que não haja possibilidade do retorno de um sistema capitalista. Isso ocorreu na China, em Cuba, Rússia e alguns outros países. Bom, mas como mencionado acima, o sistema político, os sistemas econômicos, na verdade, eles não são perfeitos. Eles possuem seus benefícios, e pensar que existe um sistema econômico perfeito seria ingenuidade nossa e algo, de certa forma, utópico também. Porque não é viável, não é que não seja viável, mas nunca todas as pessoas da sociedade estariam 100% realizadas com aquilo que esteja implementado hoje. E não seria possível ter algo 100% redondinho para que possa ajudar todas as pessoas do mundo. Assim como o comunismo tem seus defeitos, o capitalismo tem os seus defeitos, o socialismo tem os seus defeitos. Bom, agora vamos falar a respeito dos países que se declaram comunistas. Começaremos com a China. Em seu início comunista, eles tiveram alguns erros, como por exemplo, quando eles extinguiram toda a agricultura privada e substituíram pelas agriculturas coletivas. Isso não foi suficiente para garantir que todas as pessoas tivessem acesso aos alimentos, e por conta disso gerou uma insuficiência alimentar muito grande no país. Várias pessoas morreram porque elas não tinham com o que se alimentar. Outra questão foram as perseguições políticas incentivadas. Como eles queriam tirar o capitalismo de vez do país, eles acabaram perseguindo membros do partido burguês, do partido capitalista. Mas como eu disse, isso foram coisas do passado. Atualmente, a China segue um modelo de capitalismo estatal, e eu vou explicar agora. A mão invisível do comunismo está presente sim na economia chinesa. Ela controla o preço da moeda, ela controla o preço dos produtos, ela tem controle das empresas, ela possui o controle da economia em si, dos bancos, dos empréstimos, e por conta disso não tem uma economia livre, uma economia de liberdade. Contudo, a China não segue de fato as características comunistas. Isso porque eles abriram o mercado, eles evoluíram a exportação deles para o mundo, eles investiram na indústria,
eles conseguiram fortificar o seu banco, fazendo investimentos, empréstimos e sendo uma das maiores potências mundiais. Também abriram exceções para a propriedade privada. Então, hoje já é permitido ter a propriedade privada e já é permitido essa questão do livre comércio. Em partes, né? Bom, por isso que ela é considerada capitalista estatal. Porque ela é capitalista para os de fora e comunista para os de dentro. Por conta disso, ela ganha muita vantagem em cima de outras empresas, já que o próprio Estado possui o poder das empresas chinesas, então elas não precisam pagar grandes impostos, multas e outras coisas. Por isso que eles saem na frente em relação a isso. Bom, agora falando a respeito de Cuba. Cuba foi um país comunista quando Fidel Castro assumiu o governo. E por conta dessa mudança de sistema econômico, houve grandes represálias políticas, brigas, censuras, a ditadura, a expulsão de pessoas do país e muitas outras coisas. Quando Cuba se declarou comunista, ela sofreu grandes sanções dos Estados Unidos. Por conta disso, muitos acordos comerciais que Cuba tinha, eles foram quebrados pela influência dos Estados Unidos nos outros países. Isso acabou gerando uma escassez de recursos e alimentos dentro do próprio país. Além disso, os donos de fazenda e indústrias que deveriam dar os seus preços ao governo foram obrigados a vender pelos preços que o governo queria, não possuindo lucro nem algo do tipo, quebrando toda a economia do país e trazendo uma maré de miséria, principalmente para esses proprietários de indústrias e fazendas. Isso acabou gerando mais ainda a escassez alimentar já comentada antes. Mas isso só foi possível porque os conceitos da propriedade privada foram extintos. Então o governo realmente conseguiu botar sua influência em cima disso. Como o sistema comunista ele não teve grande sucesso em Cuba, principalmente por conta da sua censura e seu controle excessivo sobre as pessoas, foi adotado uma flexibilização de condutas para agradar também a população. Como, por exemplo, eles afrouxaram e voltaram a aceitar o direito à propriedade privada. Assim como aceitaram também o acúmulo de fortuna, e tudo isso foi decidido recentemente na Constituição de 2019 de Cuba, que eles estão mudando um pouco desses aspectos para tentar amenizar um pouco da situação. Outro fato é que Cuba não teve investimento de outros países dentro do seu país, principalmente por conta dos Estados Unidos, que barrou todas as negociações comerciais, e isso fez com que o país tenha um aspecto de velho, por conta dos seus modelos de carros antigos, da sua estrutura, e trazendo um clima de fato antigo para o país, mas que aos pouquinhos está tentando mudar algumas questões, como já visto. Agora falando um pouco do Vietnã. Eles também se dividiram em dois, assim como a Coreia, e quando se unificaram, optaram pelo sistema comunista. Ele é um país majoritariamente rural e ele está em processo de evolução econômica. Atualmente, o país ele é comandado pelo Partido Comunista do Vietnã e o presidente ele é o chefe do Estado e o ocupante do cargo eleito indiretamente pela Assembleia Nacional. Mas assim como os outros países, o Vietnã ele também está se modificando cada vez mais e se atualizando de acordo com as necessidades. Por conta disso, está sim havendo mudanças nos princípios comunistas e adotando mais princípios capitalistas. Bom, a conclusão que podemos tirar disso é que os países que atualmente se declaram comunistas ou que já se declararam, como o caso da Coreia do Norte, eles não são efetivamente comunistas, porque quando analisamos todas as bases do comunismo, é possível perceber que eles não seguem
todos os passo a passos e todos os princípios para serem de fato comunistas. Eles ainda possuem governo e cada vez mais eles estão adotando características capitalistas. Eles estão abrindo o seu comércio, eles estão adotando a propriedade privada novamente. E isso é um sinal da escassez do comunismo, de certa forma, porque eles estão buscando uma evolução econômica, eles estão buscando uma economia mais fortificada. E por conta disso, o comunismo vai sendo deixado de lado cada vez mais. Mas vale ressaltar também que mesmo os países que não se declaram comunistas, eles ainda têm presentes em seu território nacional o próprio comunismo. Isso porque muitos países, eles adotam a questão dos partidos comunistas, que possuem influência sim em questões políticas, em projetos de lei e muitas outras coisas. Então, de certa forma, o comunismo ele nunca vai ser extinguido da nossa face, da face da Terra, pois ele sempre trará suas características de igualdade, de equidade, presentes em outros sistemas governamentais. Por mais que eles não estejam como o centro, eles ainda vão ter seu poder de influência sobre essas decisões e vão continuar carregando esse legado. Porque, de fato, as ideias comunistas são muito bonitas, porém, é muito utópico para a sociedade que temos atualmente. Então, concluímos que de fato não temos países comunistas, mesmo eles se declarando como tal, mas que possui sim presença comunista em vários países, em vários governos, mesmo que não seja o seu foco principal. A Coreia do Norte, com a Segunda Guerra Mundial, ela se dividiu em duas partes. Uma parte foi apoiada pela Rússia, que foi a Coreia do Norte, e por conta disso ela acabou adotando características comunistas e se declarando comunista. Mas isso tá ficando no passado porque eles não querem mais se declarar comunistas, eles nem se declaram mais comunistas. Em 2009, o país passou por toda uma reforma excluindo tudo isso do comunismo e eles adotaram um próprio sistema econômico que é baseado na autossuficiência e no nacionalismo. O nome desse sistema econômico é Juche. E ele está incentivando toda a questão do nacionalismo e trazendo as suas próprias ideias de soberania e criando o seu próprio conceito para que o país possa estar vivendo. Bom, agora falando um pouco sobre Laos. O Laos foi um país que teve apoio da União Soviética e do Vietnã. Por conta disso, ele se assumiu comunista e seu primeiro governo foi por meio de militares que implementaram as ideias marxistas. Atualmente, o país ele segue um sistema presidencialista com um parlamento composto por 164 membros. A economia é de agricultura, mineração e energia, e mesmo sendo uma das menores economias da Ásia, eles estão tentando uma evolução, eles estão tentando evoluir e crescer gradativamente. Eles começaram a ser mais flexíveis em relação ao comunismo em 2013 porque eles entraram na Organização Mundial do Comércio. Então eles tiveram que retomar questões da propriedade privada, eles abriram o mercado e hoje está recebendo investimentos estrangeiros para focar na infraestrutura do país. E essas mudanças elas são de suma importância para o alavancamento financeiro e para quem sabe poder virar uma potência mundial ou algo do tipo. Oi, meu nome é Lorena Leite Menezes. Eu vou falar um pouquinho sobre o cenário político em que o comunismo foi criado. O Partido Comunista foi fundado no início do século XX, enquanto a Europa passava por grandes mudanças políticas, econômicas e sociais. Uma delas foi a Revolução Industrial, que mudou drasticamente a economia europeia, levando ao surgimento das classes dominantes. E
E com as classes dominantes veio também a desigualdade social, que eram pessoas lutando por melhores condições de vida e trabalho, né? Ainda por cima teve a ameaça da Primeira Guerra Mundial, que com ela trouxe várias perdas, né? Enormes perdas, tanto humanas, né? Várias vidas foram perdidas, quanto econômica, perdas econômicas. Países investiam muito em armamento e coisas relacionadas à guerra. Então, em resumo, foi isso, vários conflitos, né? A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Industrial e a Revolução Russa, também liderada pelos bolcheviques. E o Partido Comunista foi criado como uma resposta / solução para essa desigualdade social, para esse caos que estava acontecendo, né? Trazendo uma visão totalmente diferente da época de como a economia e a sociedade deveriam ser organizadas. Vou falar um pouco de como seria se o comunismo estivesse em vigor hoje em dia. Vale ressaltar que o comunismo, ao longo desses tempos, passou por várias interpretações e práticas diferentes. Então é muito difícil vir aqui e falar como exatamente seria. Mas a gente pode falar um pouquinho sobre os preceitos mais enraizados, mais importantes que o comunismo pregava, que é que o Estado estaria na administraria, né, os meios de produção e os frutos do meio de produção, para que ocorresse uma distribuição igualitária para a população, né? Todo mundo receberia o mesmo. Agora, uma desvantagem ou um malefício que poderia vir a acontecer, como já disse antes, puramente hipotético, isso que eu estou falando, é a falta de diversidade que o país produziria, por falta de incentivo do Estado também e o valor muito alto dos produtos, né? Então, vale constatar aqui que isso tudo foi uma curiosidade, né? Que o grupo achou legal, que seria para botar, né? Que isso dependeria muito do país que adotaria o comunismo, a cultura desse país, né? E as relações externas que o país teria, né? Com as relações internacionais que o país teria. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o comunismo estar presente atualmente. O comunismo ainda é presente atualmente, né? Não prevalece tanto como é citado, né, anteriormente, como a gente citou, né, mas ainda se dá. Alguns países ainda se autodenominam comunistas, são eles: Laos, Coreia do Norte, China, Vietnã e Cuba. Dando ênfase, né, na China. A China, ela é governada por um partido comunista, mesmo tendo a sua economia conhecida como socialismo de mercado, né? A China abriu décadas atrás a sua economia para relações externas, né? Então, com isso, a China se autodenomina como um partido comunista. Os outros também governam seus países sobre os preceitos do comunismo. Não é um comunismo raiz, como a gente citou anteriormente, é um comunismo mais Nutelinha, né, mais adaptado para atualmente, né, para os dias de hoje, mas eles ainda se autodenominam como comunistas.